e a gente fecha com o Ali Rabah olhando o cenário internacional. Mas antes, nessa linha direito e política, com o nosso queridíssimo doutor Caio Leonardo, que está na área, sempre dá entrevistas espetaculares também. Obrigado pela presença de novo, meu querido. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Rafael. Bom dia, meu querido. Bom, sei, cara, doutor, que você ficou indignado. Bom, quer comentar algum ponto na entrevista aqui? Entrevista do André? Do papo anterior que a gente estava. O André é sensacional, é amigo meu de muitos anos aqui em Brasília. E o que ele traz é sempre uma visão de quem está o tempo todo com o radar ligado e em contato com quem toca o país. O comentário que eu tenho a fazer é sobre a motivação de um partido como Missão existir e a motivação de um André Santos surgir. André Santos é o nome da figura, né? Renan Santos. Então, eu escrevi um artigo uns anos atrás chamado Como Avaliar um Político. Eu vou mandar para você depois daqui. E nesse artigo eu uso uns elementos do... Meu Deus, qual é o nome daquele grupo? Não vou dizer de onde, não vou lembrar agora. Mas como avaliar? O bom político tem que saber algumas coisas. Ele tem que ser alguém voltado para a qualidade da decisão política de que ele vai participar. Então ele tem que ser ou um bom formulador, ou um bom articulador, ou um bom defensor orador, ou um bom articulador, formulador, defensor e alguém que saiba ir para o combate e criar alianças, ou, por fim, ser um bom negociador no sentido de buscar o melhor texto. Nós não temos nada disso nessa turma. Eles não são nada disso, eles não são políticos. O político é quem volta a sua atuação para a qualidade de decisão política que vai construir o futuro do país. Aristóteles, gente, desculpe por isso, mas o Aristóteles lá na política, ele faz uma distinção de 3 artigos, eu sempre falo isso, de 3 tipos de discurso. O discurso jurídico é sobre o passado. Quem fez o quê, de quem é a responsabilidade, quem tem razão. É sobre o passado. Alguma coisa aconteceu e o discurso jurídico vai resolver o conflito decorrente daquele passado. Um outro com um nome horroroso, e continuou horroroso vindo do grego, é o discurso epideítico, que é sobre alguém aqui naquele momento que vai ser elogiado ou criticado, etc., mas em geral elogiado. O discurso político é aquele voltado para a construção do futuro. E é por isso que política é tão importante. A política constrói o futuro. E quem vive da política tem que saber construir o futuro, tem que ter visão de Estado e tem que ter projeto de país. Não tem. O Missão é um projeto de destruição de direitos, por isso que é caracteristicamente de extrema-direita. O Novo, que nasceu com uma bandeira liberal, tornou-se um partido de extrema-direita, com a intenção de inviabilizar a governabilidade e destruir a visão de país, ou não deixar acontecer o projeto de país que foi eleito. Então, o que nós estamos vendo é mais gente
entrando na política com esse viés de não deixar acontecer, de nos manter para sempre no dia da marmota. São os partidos da marmota. Eles não querem que nós vamos para qualquer lugar. Os marmoteiros, eles também são aqueles, muitos deles, que entraram na política para ganhar dinheiro. Política como negócio. Política não é negócio. A China faz uma distinção muito clara. Você pode ser bilionário, mas se você for bilionário, você não pode entrar na política. Ou você é da política ou você é do mercado. Os dois não se conversam e é por isso que a China hoje só tem menos bilionários do que os Estados Unidos. E essa situação é tal em que eles poderiam ter uma influência enorme na tomada de decisão lá, nos rumos do país. Não tem. E o Jack Ma tentou ter e ficou uns meses na geladeira. Porque assim que é. Política tem que ser assim. Não pode ser comércio, não pode ser negócio. E é isso que essa turminha representa. Alguém que não quer, não tem projeto de país, não tem visão de Estado, não é republicano no sentido de o interesse prevalente é o interesse comum, é o interesse deles, da patota deles, e like e dinheiro rolando na monetização dos perfis dessa turma. Então é a decadência total do espaço público. É isso, eles são a decadência do espaço público. Uma tragédia. Vale mencionar até, eu não costumo dar esse tipo de notícia porque vira propaganda, mas a Michelle vende uma pá de produto, até uns que os evangélicos não gostam, né? Se não me engano, cerveja, com o nome do Bolsonaro. Ela licenciou o nome do Bolsonaro para vender uma série de produtos e vende. O MBL idem. O MBL tem um CNPJ. Eles usam a política para ganhar dinheiro também. Não precisa nem mencionar o Trump, né? Recebendo um jatinho ali. Teve um cara que pagou sei lá quantos milhões de campanha para o Trump e recebeu no governo um indulto. É uma loucura o que o capitalismo está fazendo com o que restou de democracia, que gera baixo, né, meu cara? Mas até nesse sentido, Caio, eu sei que você mencionou assim esse vídeo do Flávio Bolsonaro, né, falando em terras raras, uma linha bem entreguista, e diz que, né, os Estados Unidos têm que monitorar as eleições brasileiras para que elas sejam justas. Em paralelo, em outro veículo, ele fala que não quer interferência nos Estados Unidos. Já está pedindo. Discurso dúbio. Né? Como que você vê essa perspectiva aqui, meu caro? Como você avaliou essas declarações do Flávio em cenário lá nos Estados Unidos, né? Meio que pedindo uma bênção para o Trump? Então, vamos lá. Nós temos dois projetos de país em disputa quando falamos do filho do Bolsonaro, que eu não vou chamar pelo nome como eles querem, do filho do Bolsonaro contra o projeto do presidente Lula. O projeto do presidente Lula é o de um país soberano, senhor das suas terras e protetor da sua gente, que busca superar desigualdades e que está construindo meios para que o Brasil se torne um país desenvolvido, com uma indústria própria, com serviços de qualidade. Do outro lado, aliás, e ele está fazendo isso num dos países mais desiguais do mundo. Do outro lado, nós temos um projeto existe um fetichismo mesmo da parte do bolsonarismo pelos Estados Unidos. É uma coisa doentia de dizer eu quero ser americano, como aquela música divertidíssima italiana, tu vuoi fare americano, americano, americano. Eles querem ser americanos, mas, meus caros, o que vocês têm de americanos é terem nascido na América do Sul. O projeto do presidente Lula criou o diálogo Sul-Sul,
o Sul global, o BRICS como instância geopolítica. Quem provocou isso foi Celso Amorim, junto com, claro, com Xi Jinping, Putin, Modi, mas a concepção surgiu do Brasil, um Brasil com uma qualidade de articulação internacional sensacional. Agora, o que esse descavalheiro quer, Flávio Bolsonaro, é entregar o país aos Estados Unidos porque tem essa fetichização da coisa. Eles querem ser americanos, eles querem ser o Mickey, eles são os patetas. E missão, exatamente, Henrique, missão destruição. E destruição com entrega. É um espírito, francamente, colonial, neocolonial, tristíssimo, que faz do Brasil uma quitanda onde tem um monte de coisa que eles podem dar ou entregar ou vender para quem eles querem. Terras raras. Né? Então, nisso, o projeto de país dessa gente não diz respeito ao povo que vive aqui. É para eles pessoas físicas. É muito triste. Então, e precisa ser combatido com toda a força. O louco é que nesses acordos ainda, né, a gente sabe que um empresário amigo leva uma coisa, outro leva outra, o nível, tipo, o que a gente fala desse interesse total pelo lucro, depois se traduz em contratos que beneficiam uns poucos, né, meu caro? Ontem, Ronaldo Caiado foi ungido a candidato à presidência da República. Sim. Esta pessoa firmou um acordo internacional como governador de estado. Não pode. Não pode. O governo do estado, toda a relação internacional do país tem que passar pelo presidente da República. Então, ele se arvora a desconsiderar o ordenamento jurídico para ficar bonito com a extrema-direita, com a direita que ele representa, e entregar ao interlocutor que veio comprar aqui as terras raras, sem passar pelo procedimento que a lei exige. Então, é lamentável. O sujeito se credencia a presidente da República entregando o país. É o primeiro passo. Não, eu já estou entregando aqui o país para vocês saberem que comigo é assim. Muito triste e precisa ser muito atacado, e isso precisa ser discutido e exposto. Nós não somos colônia e nós não vamos ser colônia. E essa turma quer que o Brasil continue agindo como se colônia fosse. Você vê o nível de manipulação, ou podemos citar até táticas mais específicas, dissonância cognitiva, né, que eles vão criando novas crenças em função dos acontecimentos, da criação de narrativas e tal. Eu digo isso porque é a ala que se diz patriota, né, doutor, e depois vai pregar esse nível de entreguismo e não perde sequer voto. É muito impressionante isso. Lógico que sempre propagandear o Trump, né, o Trump foi visto também como uma última opção, uma última esperança ali para o bolsonarismo, aí veio o Tarifaço, Magnitsky, que deu tudo errado para eles. Mas continua, né, isso em larga medida. Deixa eu fazer um comentário sobre o patriota. A noção de patriota que essa turma tem é muito peculiar, porque eles não são alguém que defende o país. Eles são aqueles que acham que são os donos do país. O patriota é o proprietário do país. E, nessa qualidade, o vende. Então, o patriotismo da extrema-direita é: eu sou o Brasil e eu vendo o Brasil. Então, é uma noção muito doentia da relação do patriotismo com o Brasil. Não, o patriota é aquele que vende o país. Os outros não são patriotas porque não vendem o país. Eles não são donos do país. Triste, meu caro, e muito perigoso.
Com manipulação na rede social, você vai bombardeando ali as pessoas todo dia com isso, quando você vê a pessoa tá acreditando nesses delírios. Talvez dê tempo de fazer mais uma, porque o nosso caro Walid não chegou ainda, mas queria uma avaliação sua também, caro doutor, sobre um projeto de lei que foi muito discutido hoje, ainda continua entre os assuntos mais falados, projeto de lei aí que classifica como antissemita meio que quem critica Israel, né? A imprensa está meio que relativizando o assunto, mas você puxa o texto, doutor, ele tem um ponto ali, ó, no parágrafo 2, né, meio que aqui na linha que eu estou apontando, artigo 2º, parágrafo 2. Então eles colocam, né, antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus que se exprime como ódio em relação aos judeus. Aí está ali criminalização de manifestações de antissemitismo, e eles definem que isso pode ter como alvo o Estado de Israel, encarado como uma coletividade judaica. Esse ponto foi um dos mais problematizados. Ele está tratando Israel como se fosse uma religião, e é um Estado. Então, tipo, você critica Israel e está cometendo ódio contra os judeus. Não, não é nada disso, o texto não diz isso. Diz sim, né, minha gente, diz. Isso não é de hoje que essas coisas dizem isso. É antiga essa história, que artigo de 2 anos no The Guardian aponta a ONU contestando essa definição de antissemitismo baseado aqui nessa... o HIRA, né, que o Museu do Holocausto, mas uma definição de antissemitismo muito contestada, porque equivale, né, Israel à religião judaica, e uma coisa, outra coisa, né, não são todos os judeus do planeta que estão promovendo um extermínio em Gaza e invadindo o Líbano, é o exército israelense. Aí você vai criticar um exército, vai ser considerado antissemita? É o que está acontecendo, é o que gera esse projeto de lei. Né? Aliás, também não é o único projeto, porque a gente também já denunciou meses atrás, ouvindo o nosso caro Walid, que agora chegou por aqui, vai entrar também nesse assunto, até em outros aspectos. Já havia um projeto do Pazuello muito nesses moldes ainda, também usando aí essa história da Aliança Internacional, esses conceitos da Aliança Internacional para a memória do Holocausto. A sensação também que Israel não lembra muito dessa memória do Holocausto, né? Porque eles estão promovendo meio que um novo Holocausto do século XXI. Eu não tenho como negar a verdade, gente. Eu não estou sendo proselitista, eu não estou odiando o judeu. São os fatos. Eles estão invadindo e dominando o sul do Líbano. Eles massacraram o Gaza e estão falando de construir resort em Gaza. Estão redefinindo a desordem mundial com base em Gaza. Tem até a Ucrânia no meio disso também, né? Mas estou falando aqui de Israel especificamente. Como que você vê esse projeto, doutor? Teve muita reação, parlamentares do PT tiraram o voto, mas muita gente está defendendo também na imprensa. Né? Perigoso esse cenário aqui, né, meu caro? Num ambiente que a imprensa já blinda tudo. Quem criticar Israel aí seria considerado antissemita diretamente? Olha, o que está acontecendo, isso aí tem contexto, né? Obviamente. O contexto disso é o da ideologia que move o grupo do Alexander Dugin, do Steve Bannon e do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, ele é o representante desse The Movement, o movimento, na América do Sul. E esse movement tem a seguinte ideologia: eles são contra a globalização, porque ela defende a China, ela é de interesse da China, tornou-se de interesse da China. Eles são contra toda a política identitária e todo o pensamento woke, ou seja, de elevar a um status igualitário quem não seja um supremacista branco. E, em terceiro lugar, e principalmente, eles defendem uma ideologia cristã sionista. Não é judaico-cristã, não é a civilização judaico-cristã, é cristã sionista. Então eles invertem a ordem dos fatores e colocam o cristianismo em primeiro lugar e a defesa do Estado de Israel como fundamental. E é fundamental mesmo porque isso é um fundamentalismo religioso. O neoconservadorismo americano vem dos neopentecostais da igreja, dos telepentecostais. E essa turma defende o cristão sionismo porque o Messias voltaria à Terra quando
Israel tivesse de volta Jerusalém como sua capital. Então a coisa, se vocês, essa turma critica o fato de o Irã ser um Estado teocrático. O Israel é um Estado teocrático e os Estados Unidos de Trump é um Estado teocrático, só que cristão. O Trump tem toda uma ligação com a religiosidade neopentecostal cristã, que defende essa ideia de que um dia o Messias vai aparecer em Israel e, para isso, Jerusalém precisa ser a capital de Israel. E Israel enorme, tomando todo aquele ambiente, etc. O bom é que agora surgiu um quarteto para tentar harmonizar essa relação com Egito, Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. Eles estão todos em volta do Arábia Saudita, evidentemente, dentro do meio ambiente, do meio Oriente Médio, mas esses outros três ali buscando encontrar um meio de negociar uma saída para a guerra contra o Irã. E difícil, eu sei que tem gente mais interessante para falar sobre isso, vindo hoje. Eu saúdo com muita honra o representante da Federação Palestina aqui no Brasil, e Gaza vive, Palestina para os palestinos, do rio ao mar. Um abraço. Amém. Fazer aqui rapidinho, o Márcio pergunta se pode ser inconstitucional. Por ter termos vagos, talvez possa ser acionado no Supremo, né? Caso aprovem ainda, porque tem esse ponto do trâmite ainda, da tramitação, que talvez nem avance, porque tem deputado retirando a assinatura, tem que ver em plenário como fica. Mas pode ser considerado inconstitucional também por esses termos mais vagos, doutor? Acho que eu não analisei o projeto, vi pela primeira vez quando você mostrou, mas defender o Estado de Israel, impedir que se critique o Estado de Israel, não funciona. Não funciona. Quer dizer, quem é sujeito de direitos numa defesa de integridade física, moral, social, são pessoas e suas crenças. Agora, quando as suas crenças passam a ser criminosas, aí, meu caro, não tem como defender. Israel é um Estado criminoso, é um Estado genocida, e os judeus que não se manifestam contra isso são coniventes, mesmo os de esquerda, que se calam, não se manifestam, se fecham em copas na sua comunidade. Então, sim, o Estado de Israel merece crítica, e os judeus que não se manifestam contra o Estado de Israel, o estado de coisas em Israel e no Oriente Médio, são coniventes e merecem críticas. Tem como, né? Assim, imagina. Destrói nações inteiras, porque estamos no plural já e não pode criticar. E um dos autores ali, inclusive, do projeto é o Kim Kataguiri, que já defendeu a existência de partido nazista. É o termo que a gente vê, né, meu caro doutor? Mas obrigado pelo papo, meu caro. Sempre muito bom. Você tem uma perspectiva também de reflexão, até filosófica, que eu adoro pessoalmente. E obrigado por isso também, porque a filosofia tem que ser lembrada o tempo inteiro. Estamos à disposição, meu queridíssimo. Obrigado mesmo. Sair do chão, meu caro. Hora de sair do chão. Um abraço.